paz do Senhor Jesus, a todos os jovens. Estarei aqui ministrando para vocês a lição de número 2 da apostila dos jovens, e tem o título por O Chamado de um Líder. Tá? Vocês que estiverem acompanhando aí podem já estar abrindo as Bíblias de vocês, ou para quem já tem a lição, quem não tem a lição pode abrir a Bíblia de vocês em Josué, capítulo 1, versículo 9. Esse é o nosso texto do dia, o texto áureo nosso. Ok? Então está em Josué, capítulo 1, versículo 9. Já vamos estar lendo agora então o texto do dia e a síntese. E diz assim o texto do dia: Não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo, e não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, para onde quer que andares. Síntese. Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. Essa lição ela vai explanar sobre a liderança, tendo como foco falando sobre Moisés e Josué, que eles tinham uma grande importância de liderança em retirar o povo da terra do Egito, para a terra prometida, liderar o povo de Israel da saída do Egito para a terra prometida. Então era uma grande responsabilidade e era uma grande liderança que Moisés exercia naquele tempo sobre todo aquele povo, sobre como conduzir aquele povo, trazer eles para mais próximo do Senhor e conseguir manter todos unidos até chegar à terra prometida. E fala também um pouco que Josué ele era o assistente direto de Moisés. Então vocês vão ver que no decorrer dessa lição, Moisés sempre preparou Josué para assumir a liderança do povo naquele dia. Então, vamos agora então para a leitura do texto bíblico. O texto bíblico, para quem não tem a lição, então, se encontra em Deuteronômios, capítulo 34, do versículo 1 ao 9. Tá? Deuteronômios, capítulo 34, do 1 ao 9. Vocês me perdoem, tá? Que eu estou com o celular aqui. É que eu não tenho a revista, eu só tenho ela em PDF aqui, então estou olhando o celular aqui porque eu estou olhando a lição para poder me selecionar para vocês, tá? Então, Deuteronômios, capítulo 34, versículo do 1 ao 9, diz assim o versículo 1. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo e ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. E todo Naftali era a terra de Efraim, e Manassés toda a terra de Judá, até o mar último. E o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, e esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei, mostro-te para que veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Isso o Senhor falando para Moisés. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Versículo 7. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto, do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele a sua mão, e assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e disseram como o Senhor ordenara a Moisés. Essa passagem, então, ela vai falar sobre os últimos dias de Moisés, esse texto bíblico, e que Moisés ele já havia preparado Josué para assumir a liderança. Ele já havia posto as mãos sobre Josué, havia orado por ele, transferido a autoridade para Josué e também o espírito de sabedoria para que Josué conseguisse, a partir dali, conduzir ao povo. Para ele, então, guiar o povo. Vamos estar lendo agora também a introdução, que vai dizer assim: Os líderes escolhidos pelo Senhor
também morreram, mas a obra de Deus continua. Nesta lição veremos que chegou a hora de Moisés encerrar a sua carreira como líder dos hebreus, mas Deus não deixaria o seu povo sem alguém para conduzi-lo. Então, ele comissionou Josué para substituir o seu servo Moisés. Que tarefa difícil! A coragem e determinação para conduzir o povo já fizeram parte da personalidade e do caráter de Josué. Mas alguém precisava pô-las à prova. Esse alguém foi o próprio Deus. A partir de então, com a certeza do seu chamado, Josué, cheio de fé e coragem, poderia encorajar e guiar o seu povo rumo à terra prometida, certo? Então aqui vai falar sobre, a partir daquele momento, Moisés, então ele morre e toda a liderança, então a responsabilidade de direcionar o povo até a terra prometida é transferida para Josué. O Senhor ele falou para Moisés, nesse texto que a gente leu em Deuteronômios, né, como a gente pode acompanhar, que ele mostrou toda a terra, mas disse para Moisés que ele não poderia entrar, ele não entraria na terra prometida. Então, a partir dali, ele já vinha preparando, né, Josué, porque Moisés sempre tratou Josué como seu assistente pessoal. Então, Josué estava com ele no Monte Sinai quando ele recebeu o livro da lei. Sempre que ele estava aí na tenda buscar e falar com o Senhor, Josué sempre estava ali próximo. Então, Josué aprendeu muito com Moisés. E tudo isso foi uma escola para Josué, foi um preparo. Moisés ele já sabia que lá na frente Josué teria que assumir a liderança daquele povo. Então, a partir de agora, então, Moisés ele transfere a liderança para Josué e Josué se vê então na incumbência de levar então o povo de Israel até a terra prometida. Agora vamos estar lendo também a introdução de tópico número 1, que tem por título Um Novo Tempo. Moisés morreu. Josué por muito tempo serviu a Moisés com dedicação. Mas agora o ministério de Moisés havia chegado ao fim. A morte dele significava uma mudança importante na vida de Josué e de seu povo, e de todo o seu povo. O tempo de caminhada pelo deserto, período em que se colhia diariamente o maná e em que contava a presença da nuvem e a coluna de fogo para dar sombra ao povo sob o sol causcante e aquecer e iluminar as noites frias do deserto, havia chegado ao fim. Descortinava-se a chegada de um novo tempo de então esse tópico ele vai estar falando agora que o Josué agora, após a morte de Moisés, então algo diferente acontecia na vida de Josué. Um novo tempo chegava para ele e uma grande mudança, na verdade, acontecia na vida de Josué devido à morte de Moisés e sobre todo o povo. Por quê? Porque não teria mais Moisés para estar o guiando. A partir dali, então, toda a responsabilidade seria transferida para Josué. E o povo também sentiria essa mudança, certo? E fala também que viria um novo tempo de conquistas, né? Que eles haviam passado toda aquela caminhada no deserto, todas aquelas maravilhas que Deus fez, todas aquelas dificuldades que eles tiveram, que Moisés teve com o povo, tudo isso havia passado e agora então se encaminhava para uma nova etapa, uma etapa de conquista, a qual Josué deveria então introduzir todo o povo para dentro da terra prometida. Isso, agora vamos para o subtópico de número 2, que diz sobre assuma a liderança. No caso, Josué assumindo a liderança agora. O Senhor falou com Josué: levanta-te, pois agora. Esse era um momento singular na vida de Josué, um homem acostumado a servir a Moisés e que agora recebe uma ordem dispar: levanta-te. Um dos grandes segredos das pessoas que caminhavam com Deus é conhecer o tempo ideal para realizar a sua obra, lembrando de que o Senhor sempre o colocará em lugares estratégicos, pessoas que confiam inteiramente nele. Josué nunca resistiu a Moisés ou mesmo o criticou, mas sempre se manteve inteiramente submisso ao seu líder. Por isso, no tempo certo, Deus o exaltou, né? Então, aqui nós também podemos já aprender um exemplo, né?
Josué sempre obedeceu a Moisés, sempre foi obediente, sempre esteve com ele nas horas difíceis, ele sempre seguiu o que Moisés falava. Ele foi um liderado, né? Moisés ele sempre foi um grande líder, e para ser um grande líder você precisa que os seus liderados eles colaborem. Então Josué ele colaborou muito também com Moisés para que a sua liderança fosse efetiva. Então nós jovens hoje nós temos uma missão que é sermos bons liderados. A gente tem que ser boas pessoas, a gente tem que ajudar os nossos líderes. Nós temos que saber ajudar os nossos líderes para que eles consigam fazer aquilo que eles precisam, né? Eles contam conosco, porque se não existisse um grupo, não tinha um líder, porque não tinha quem eles liderar. Então, a gente precisa apoiar os nossos líderes em tudo. Então, esta lição, ela vai se aplicar inteiramente para nós, tá? Agora também o subtópico de número 3, tenha iniciativa. O terceiro comando de Deus para Josué foi: passa esse Jordão, tu e todo este povo. Josué tinha de entrar na terra prometida, juntamente com seu povo. Não haveria mais rodeios pelo deserto. Era hora de avançar rumo a Canaã. Passar o Jordão significava o rompimento do imobilismo e a tomada de posição. Chegou a hora de Josué e seu povo seguir adiante, né? Então, a partir dali, acabava o sentimento de imobilismo. O que era aquilo? Após a morte de Moisés, o povo ficou ali, né, pranteando durante 30 dias. E aí, provavelmente, naquele tempo, né, imagina hoje, se nós perdemos o nosso líder e outra pessoa assume. A gente fica, nossa, e agora? Para onde a gente vai? Quem assumiu agora, como é que vai ser, né? Como é que a gente vai... Ele vai se tratar da mesma maneira que o outro nos tratava? Ele vai nos conduzir da mesma maneira? Então, creio eu que ficou aquilo sobre aquele povo. Então, agora Deus dá uma ordem para Josué, para passar o Jordão, para fazer o povo começar a voltar, a caminhar e a segui-lo. E aí, então, entender que ele seria o líder, ia ser o grande líder para levá-los até a terra prometida, né? E aqui, então, se encerra esse tópico. E agora a gente vai para o pense, né? Que é um momento agora de reflexão. Ele diz assim: por que Josué somente assumiu a liderança após a morte de Moisés? Moisés não poderia ter permanecido vivo? Isso é algo que para vocês refletirem, né? Por que ele não assumiu antes, né? O Moisés ele já tinha vindo como um líder desde o início, né? Deus fez grandes coisas através de Moisés. E o povo tinha uma dificuldade de aceitação, né? Então, qualquer motivo para eles seria de abandono. Por exemplo, Moisés ele foi ao monte, né? Foi ao monte orar, no momento lá das escrituras, e o povo se sentiu perdido e já fez um bezerro de ouro e começou a adorar outro Deus. Então, aí Moisés veio, quebrou todo esse paradigma, teve todo aquele evento, como a gente já conhece na história. Então Moisés assume a posição novamente, né? Há algo muito trágico, né? Que muitos homens acabaram morrendo, houve muitas mortes ali por conta deles adorarem aquele bezerro de ouro que fizeram, mas onde novamente se estabeleceu a ordem sobre o povo e eles voltaram a seguir o caminho que Deus tinha traçado para eles com a liderança de Moisés. Então Moisés ele era um líder muito presente, era algo muito grande. Então, se Josué assumisse naquele momento, poderia ser algo de escandalizar o povo, poderia ser algo que dificultaria o povo aceitar a liderança de Josué, né? Então, por este motivo, Moisés por isso Moisés não poderia ter permanecido vivo, porque senão seria difícil para Josué assumir a liderança, assumir toda a condução, porque qualquer levante que se acontecesse, provavelmente eles iriam acusá-lo e falar por que Moisés não volta a tomar as decisões, a assumir novamente. Então, eu creio que seria isso, né? Mas fica para você também aí pensar, né? E maquinar aí na sua cabecinha o que você acha, né? É algo muito pessoal, creio que eu explanei a minha personalidade, a minha resposta pessoal disso, mas cabe a você também tentar interpretar de alguma outra forma isso, né? E ver o que sai, né? O intuito disso é fazer a gente pensar mesmo, fazer a gente pensar o porquê Moisés precisou morrer para que ele assumisse, né? Porque ele não assumiu antes. E um ponto importante,
Deus sempre tem um plano e ele nunca erra. Quando o fruto está maduro, deve ser colhido. Aqui também, já lendo esse ponto importante, a gente consegue também entender algo. Né? Por que Josué não assumiu antes? Né? E por que Moisés precisou morrer para depois ele assumir? Que aqui, ó, quando o fruto está maduro, deve ser colhido. Moisés já havia muito tempo conduzido a todo Israel, né? Durante quase 40 anos ele conduziu o povo de Israel para chegar até a Terra Prometida. E ele chegou já na entrada da Terra Prometida. Então ele estava gasto, né, na presença do Senhor. Ele era ainda um exímio líder, mas chegou ali um momento em que o Senhor precisou recolhê-lo, né? E assim um novo fruto assumir. Um novo tempo chegar, que foi o que foi dito no último tópico, né? Então, a partir desse ponto importante, a gente consegue até entender, né, o que significava. E agora a gente vai para o subtópico de número 2, que diz conselhos para a conquista. Vai dizer assim, não despreze ninguém. Deus ordena a Josué a conduzir todo este povo. Algo bem diferente do que dissera acerca da geração anterior, da qual não entrou quase ninguém, a não ser o próprio Josué e Caleb na terra prometida. O Senhor aprovou a segunda geração de hebreus e por isso determinou que ninguém ficasse de fora da travessia. Josué deveria conduzir todos, independentemente de qualquer contingência, à terra prometida, os patriarcas. Certamente no meio do povo havia pessoas cobiçosas, temorosas, negligentes, mas mesmo assim eles deveriam possuir a terra da promessa. O Senhor não se surpreende com as limitações éticas, morais e espirituais dos homens, pois eles nos conhecem muito antes do nosso nascimento. A sarça que Moisés viu no deserto de Sinai, ao qual queimava, mas não se consumia, representa bem tal circunstância. Esse arbusto, como se sabe, é bastante comum naquela região. Era cheia de nós, não possuía nenhum fruto comestível, a sua sombra não era grande, mas nele exatamente que o Senhor escolheu para manifestar manifestar-se a seu servo Moisés. Talvez para demonstrar que, mesmo sem as melhores qualidades, poderia fazer um grande milagre através dos seres vivos imperfeitos, como era a sarça. Ou seja, independente de todas as pessoas que poderiam entrar ali, sejam elas negligentes ou não, Deus ele tinha um propósito. Ele queria que todos entrassem. Porque mesmo aquelas pessoas que não tinham um coração bom, né, que não tinham um certo temor, Deus também poderia, através dela, fazer uma grande obra. Assim como ele dá o exemplo da sarça, né? Aquela sarça era uma árvore que ela não produzia nenhum fruto e nenhuma sombra grande em nada. E o Senhor, então, escolhe aquele arbusto para se manifestar a Moisés, né? E chamar a atenção de Moisés. Né? Então, através das pequenas coisas, não precisa de muita qualidade, né? Deus ele precisa de muito para fazer algo grande. Através de pessoas simples, ele pode fazer algo grande, né? Ele pode usar essa pessoa para fazer algo muito grande. E, continuando aqui, então, diga-se, porém, que a imperfeição da sarça poderia ser sentida pelos homens, habitualmente críticos, os quais esperavam dela algo mais importante para o consumo. Entretanto, as características poucos exuberantes daquela humilde planta eram suficientes para o Senhor usá-la gloriosamente naquele instante histórico, né? Então os homens atualmente críticos, os quais esperavam algo muito importante para o consumo, ou seja, eles queriam algo importante para o consumo, né? Mas ela não tinha nada a oferecer. Mas para o Senhor isso era suficiente para, através dela, mostrar toda a sua glória e falar com Moisés, através daquele pequeno arbusto que não tinha consideração nenhuma pelos homens lá. E o 2
agora vai falar assim: não se esqueça de Moisés. Outro fato bastante interessante, observado na fala inicial de Deus a Josué foi: como eu disse a Moisés. Josué, capítulo 1, versículo 3, né? Vamos ler aqui. Capítulo 1, versículo 3. Todo lugar que se pisar a planta do seu pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, ao Senhor falando com Josué, né? Então, como eu disse a Moisés, como fui com Moisés, faz fazer toda a terra a lei que o meu servo Moisés te ordenou. É impressionante como a pessoa que, por ingratidão ou receio, quando a serem questionados ou comparados em sua liderança, querem apagar a memória daqueles que semearam anteriormente no reino de Deus, né? As pessoas que assumem uma liderança querem desvalorizar quem estava, né? No caso que eles querem dizer aqui. Por isso que ele cita esse exemplo aqui no versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Ou seja, assim como o Senhor falou a Moisés, ele está falando para ele agora. Então, o Senhor não está fazendo diferença entre eles. Ambos são líderes e o Senhor está falando com eles da mesma maneira. Então, não é porque a gente assumiu um cargo de líder agora e que a gente vai desprezar o que o outro fez. Não. Então, o Senhor queria trazer essa igualdade. Continuando aqui, então, ao reino de Deus. O Senhor, porém, recomendou que o legado de Moisés não fosse esquecido. O apóstolo Paulo, acerca disso, mencionou que nem o que planta, nem o que colhe são nada. Então, nem o que planta, nem o que colhe são nada. Mas Deus que dá o crescimento. Josué deveria conduzir o seu povo com a memória viva das palavras ouvidas da boca de Moisés. Afinal, não se tratava de um novo projeto, mas algo que começou séculos antes, quando Abraão saiu de Ur dos caldeus. Pelo mesmo motivo, Deus, quando falou com Moisés na sarça, apresentou-se como sendo o Deus de nossos antepassados, né? Agora o tópico de número 3. Viva, pregue e medite nas Escrituras. Ao ler o texto de Josué, do capítulo 1 ao versículo 7 e 8, veremos que Deus estabeleceu 3 princípios importantes para o novo líder do povo hebreu. Vamos ler aqui rapidinho, então, capítulo 1, versículo 7 e 8 juntos? Versículo 7. Tão somente esforça-te e tende muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares, para que o Senhor pudesse o conduzir por onde quer que ele andasse. Não se aparte a sua boca o livro desta lei. Antes medita nela, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então o Senhor fala para ele se atentar à palavra para que o Senhor pudesse o conduzir certamente ao o caminho correto, né? Continuando então, aqui voltando logo do início, então, ao ler o texto de Josué, o capítulo 1, versículo 7 e 8, que foi o que a gente acabou de ler, veremos que Deus estabeleceu 3 princípios importantes para o novo líder do povo hebreu. O primeiro, seja fiel, ao determinar que Josué deveria cumprir toda a lei mosaica sem dela se desviar. 2. Fala a respeito da lei, ao determinar que Josué falasse da lei do Senhor aos outros continuamente, a fim de que todos conhecessem a Deus. E por último, o 3,
Prepara-se, quando o Senhor ordena a Josué a meditar no livro santo, diuturnamente, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Esses 3 princípios não poderiam ser negligenciados, pois deles deveriam todo o sucesso da jornada rumo a Canaã. Ou seja, Josué não poderia deixar de seguir nada daquelas orientações, né, para que ele conseguisse ter sucesso da sua caminhada até Canaã. E aqui vem então mais um momento aqui de pense, né? Mais um momento para a gente pensar. Que diz assim: Deus disse que todo homem é como a erva e a sua glória é como a flor do campo, que logo são esquecidos. Sendo assim, por qual motivo Moisés não deveria ser esquecido? Vou ler de novo. Deus disse que todo homem é como a erva, e a sua glória é como a flor do campo, que logo são esquecidos. Sendo assim, por qual motivo Moisés não deveria ser esquecido? Essa eu vou deixar para vocês. Ponto importante. Embora a vida dos homens, bem como a recuperação de suas obras, tenha curta duração, o povo de Deus deve cultivar a memória daqueles que deixaram a sua contribuição para o reino do Senhor. Então, embora a vida dos homens, bem como a repercussão de suas obras, tenham curta duração, o povo de Deus deve cultivar a memória daqueles que deixaram a sua contribuição para o reino do Senhor, né? Então a gente não pode esquecer que daquilo que as pessoas contribuem. O pouco que a gente faz é muito para Deus. Então, quando a gente faz algo, quando alguém faz algo, né, ou algum líder fez algo por nós não podemos esquecer, né, a contribuição dele. A gente tem que relembrar, o nosso papel é lembrar, né, do que ele fez por nós. E o reconhecimento com compromisso e promessas. Esse é o tópico de número 3. Bom, vamos agora então para o tópico de número 3. Né? Esse praticamente é já partindo para a finalização da lição, quase, que é o reconhecimento. É o último tópico. Reconhecimento, compromisso e promessas. Esse é um tópico muito importante para nós jovens, ao qual a gente deve, né, prestar um pouco mais de atenção, dar um pouco mais de atenção para esse tópico aqui. Reconheça o seu chamado. Não te mandei eu? Deus anelava que Josué tivesse convicção em relação ao seu chamado como líder. Tal convicção era necessária para prevenir eventuais crises existenciais, que são armas do mal. Como se vê na tentação de Jesus no deserto, em Mateus 4, quando o inimigo questionou por 3 vezes se Jesus era o Filho de Deus. Ora, o diabo quis suscitar dúvida até no Salvador. Assim, ao dizer, não te mandei eu, Deus fez sossegar o coração de Josué, garantindo que ele quem avalizava aquela empreitada. E como Josué, todos nós sabemos que quando Deus manda, ele se responsabiliza, né? Deus, então, ele queria acalmar Josué, né? Quando ele disse, não te mandei eu, ele falou em uma forma tão imposta, né? Com tanta autoridade, para que Josué tivesse calma no seu coração e entendesse que o Senhor estava falando, então o Senhor iria garantir, o Senhor iria se responsabilizar por tudo. Mesmo que algumas dificuldades viessem a existir, o Senhor ele estaria capacitando ele para conseguir lidar com as situações, né? Então foi algo que o Senhor falou para que Josué tivesse a convicção de que o Senhor estava com ele e que o Senhor estava se responsabilizando também, né? E agora vamos para o número 2. Dê o seu máximo. Em todo chamado, o Senhor sempre pede um compromisso. Esforça-te. Ou, em outras palavras, dá o seu máximo. Essa expressão foi repetida 3 vezes nos versículos 6, 7 e 9. Caberia a Josué, portanto, dar o melhor de si. Não viver em distrações e nunca perder o foco daquilo que realmente era importante, o projeto de Deus. Vamos, só para relembrar, vamos a gente ler aqui então Josué 6, 7 e 9, rapidinho, só para a gente
não esquecer isso aqui. 6, 7 e 9. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem de muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei do meu servo Moisés, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem te para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzes por onde quer que andares. Onde quer que andares, né? 7 e agora o 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andes. Então o Senhor a todo momento estava dizendo a Josué, esforça-te e tem de bom ânimo. Ou seja, Deus já estava prevenindo ele de que seria muito difícil, mas que ele se esforçasse e tivesse bom ânimo, pois o Senhor estava com ele. Desde que eles seguissem todas as orientações que estavam no livro da lei, o Senhor estaria guiando e o preparando para todas as coisas que viessem a existir daí para frente, né? Muitas pessoas, aqui em continuação então, depois dos projetos de Deus, muitas pessoas se envolvem com tantas distrações que fazem com que a energia para tocar as atividades sejam divididas entre o que é essencial para Deus e o supérfluo, ou seja, as coisas superficiais, né? Deus, há um versículo em Lucas 10, a partir do capítulo 10, a partir do versículo 38, que fala sobre Marta e Maria, né? Que Marta, ela vivia afoita e afadigada com os afazeres de casa, e que Marta, ela escolheu estar aos pés de Jesus. Quando Jesus, ele vai até a casa de Marta e Maria, Maria já corre para os pés do Senhor ali, né? E Marta fica correndo com as coisas de casa. E esquece que o Senhor estava na casa, né? Então a gente às vezes se distrai com tantos dos nossos afazeres diários, do nosso dia a dia, né? Nós jovens principalmente, que temos a ambição, nós trabalhamos, vamos estudar, vamos fazer as nossas sociais, nas casas dos nossos amigos, nós nos distraímos tanto com as coisas, né? As nossas coisas supérfluas, né? Superficiais, que esquecemos de dar prioridade às coisas divinas, que são os projetos de Deus para nós. Às vezes a gente reclama, né, que as coisas de Deus demoram para acontecer na nossa vida, mas às vezes a gente não está dando a total importância para isso, né? Às vezes a gente não está priorizando as coisas de Deus na nossa vida. E é algo que a gente precisa ter mais consciência. Por isso que eu digo que esse terceiro tópico ele é muito importante para nós jovens, tá? E agora o 3, que fala das promessas. Ainda tem mais um pedacinho aqui, né? Que diz assim, Deus nos guarda de tal desperdício, né? Ou seja, Deus nos guarda de tal desperdício, da gente desperdiçar o nosso tempo com as coisas mundanas e nos dê coragem, nos dê força, nos esforça, nos dá bom ânimo para priorizar as coisas de Deus, os projetos de Deus, para que a gente possa ter uma vida plena com Ele. Agora então, vamos para o número 3, que diz promessas. Junto com o seu chamado, o Senhor faz maravilhosas promessas a Josué. Dentre elas, podemos citar 3 delas, que a primeira, prosperidade, segunda, derrota dos inimigos e terceira, presença de Deus. A prioridade, prosperidade. Pois o Senhor disse, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. B, a derrota dos inimigos. Ao mencionar, ninguém te sustentará diante de ti todos os dias. E C, presença de Deus. Não te deixarei nem desampararei. Assim o Senhor garantiu a Josué que Israel teria não uma jornada tranquila, haveria muitos inimigos e lutas, mas um final feliz e seguro, como acontece com quem obedece a Deus. Ou seja, se nós somos obedientes a Deus, no final tudo vai acabar bem. Se a gente é obediente ao Senhor, não importa as dificuldades, não importa os levantes que vão ter, o Senhor ele vai nos dar uma transição tranquila e vai nos dar um bom final, né? Vai nos dar um final feliz. E aqui vem o pense, né? Que diz assim: reconhecer o seu chamado diante de Deus não seria algo perigoso, na medida em que, sendo o homem fraco, tal circunstância poderia emitir sua vaidade e arrogância? Isso é uma pergunta, né? Reconhecer nosso chamado diante de Deus seria algo perigoso, né?
assim, a gente reconhecer algo. O Senhor, ele nos dá um dom, né? O Senhor, ele dá dons. Aquelas pessoas que têm o dom do louvor, aquela pessoa que tem o dom da pregação, outro tem o dom do ensino, outro tem o dom de ser um excelente músico, né? O Senhor, então, ele dá várias vocações, né? Vários chamados pra gente. E às vezes a gente reconhecer o nosso chamado seria algo perigoso, assim, a gente se denominar no chamado do louvor, por exemplo. Como aquele episódio que houve com o Thales Roberto, né? Ele se dominou melhor do que todos os outros cantores. Às vezes isso não foi uma questão de vaidade e arrogância da parte dele naquele momento, né? Ao qual depois ele se retratou e ele entendeu que foi uma falha, que foi um pecado que ele cometeu, mas às vezes a gente achar que a gente faz o nosso dom, a gente ser melhor do que os outros neles, poderia ser uma arrogância nossa, né? A gente se denominar bom em algo e a gente acabar sendo arrogante com os outros, falando eu faço melhor do que fulano, eu faço melhor do que ciclano. E não é isso que Deus gosta, Deus não quer isso. Deus ele quer que a gente entenda o nosso chamado e a gente cumpra o nosso chamado, mas sem querer apagar o chamado dos outros irmãos. Né? E agora um ponto importante. Quando o Senhor chama alguém, fica muito claro que sem a ajuda divina, nada de bom acontecerá, né? Então, sem a ajuda do Senhor, né, por mais que a gente possa ter o chamado, sem a ajuda dele, nada vai acontecer, né? Assim, não há espaço para vaidade e arrogância no coração de quem foi escolhido, ou seja, aquilo que a gente falou agora há pouco. Se a gente se denominar capaz de algo e Deus não estiver conosco, a gente vai acabar transparecendo arrogância, né? A gente vai achar que é melhor. E agora a gente vai para a conclusão, tá? E diz assim a conclusão. O livro de Josué começa com a determinação para que ele assumisse a liderança. Haja vista esse ser o ponto de partida de qualquer empreitada. Se não existir um líder vocacionado por Deus, que possuísse um profundo senso de compromisso com o Senhor e a sua palavra, Israel sofreria tremendo revés em sua jornada. Entretanto, estando à frente um homem fiel e corajoso, o povo se enchia de fé e de vitória, e a vitória estaria garantida. Tá? Então, se não houvesse alguém vocacionado por Deus para direcionar o povo, dificilmente eles chegariam até a terra prometida. Né? Então, o grande líder que foi Moisés, após Moisés, a liderança então passa para Josué, e aí então o povo continua tendo esperança. Então Josué ele faz a parte dele e leva todos até a terra prometida, assim como Deus havia ordenado. Então, no meio dessa lição toda, né, a gente falou sobre 3 pontos, houve 3 subtópicos, onde o primeiro falava novo tempo, que esse novo tempo seria a ascensão então de Josué, a liderança daquele povo, e seria ali, a partir dali não seria mais Moisés que lideraria eles até a terra prometida, seria Josué. Então houve ali então um novo tempo, algo diferente aconteceu ali com o povo. O 2 fala sobre os conselhos para a conquista, né? O Senhor ele na palavra ele fala algumas determinações para Josué, para que ele obtesse a conquista, no caso, para ele não se apartar da lei do Senhor, para ele não se desviar dela, nem para a direita, nem para a esquerda, e que ele alcançaria o objetivo dele, que seria levar o povo até a terra prometida, que o Senhor estaria com ele. O Senhor falava para ele a todo momento, tem de bom ânimo, que tudo iria acontecer através do Senhor, né? E o 3 que fala sobre o reconhecimento, compromisso e promessas. O reconhecimento, onde ele haveria de reconhecer, né, a sua liderança, reconhecer que ele, a partir dali, deveria assumir a responsabilidade de levar o povo até a terra prometida. O compromisso, né, que seria se entregar e dar o máximo dele, né, ele teria que dar o máximo para realizar tudo aquilo que o Senhor tinha determinado para ele. Então, a partir dali, ele teria que se abster de distrações e ser o mais focado possível e temente a palavra do Senhor para que conseguisse conduzir o povo até a terra prometida. E as promessas, né, que o Senhor fez a eles, que eles teriam muitas dificuldades, né, e lutas, mas que certamente haveria um final feliz para eles, assim como para todos que obedecem à voz de Deus. Né? E assim se encerra essa nossa lição, então que a gente possa entender, né, o papel da liderança, né, como é ser um líder, né, e
E o nosso papel, né, jovens, de apoiar os nossos líderes. A gente, pelo que a gente pôde ver nessa lição, não é fácil ser um líder, não é fácil assumir a liderança, exige uma grande responsabilidade e também uma grande vocação da parte do Senhor, e onde eles precisam, nossos líderes, eles precisam a todo momento estar aos pés do Senhor, pedindo orientação a Deus, estando sempre, né, preparando as coisas para que possa conduzir nós que somos os liderados deles, nós jovens, né? Então, que a gente entenda a responsabilidade de um líder e a gente possa apoiar os nossos líderes, e quando a gente chegar a ser um líder, a gente também saiba todas as diretrizes necessárias, né? E que Deus ele abençoe a vida de cada um dos irmãos, né? Cada jovem que pôde estar aqui com a gente vendo essa lição. Peço perdão se houve alguma falha, se houve algo que não ficou muito claro, mas estou aqui para qualquer dúvida que vocês tiverem. Deus abençoe vocês em meio a toda essa crise, né? Nós estamos ainda aí firmes e fortes e acreditando que o Senhor há de dar livramento ao seu povo, e em breve tudo isso irá se normalizar e nós poderemos também estar na nossa igreja cultuando ao Senhor junto com todos os irmãos. Amém? Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite. Amém.